Boa noite, pessoal! Nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho como é que faz a conversão do modelo conceitual para o modelo lógico. O modelo lógico é aquele modelo que se aproxima de forma plena de como vai ser o nosso banco de dados físico, literalmente. É o desenho do nosso banco de dados. Então, da mesma forma que a gente estudou que no modelo conceitual não importava muito que banco de dados a gente ia implementar, no modelo lógico sim, importa tipo de dado, importa uma série de coisas, certo? Então vamos diretamente ao que interessa para ser bem objetivo nessa conversão. Vamos relembrar um pouquinho o nosso modelo ER, do modelo conceitual para o modelo lógico e vamos convertendo as coisas. Por exemplo, lá no modelo lógico, a gente implementava o conceito, por exemplo, de entidade e atributo. Vamos imaginar que a gente tenha uma entidade chamada aluno, por exemplo. A gente tem uma entidade chamada aluno e o aluno, por exemplo, ele possua um código, ele possua um nome, ele possua endereço e ele possua aqui, por exemplo, fone. Até aí tudo bem. Esse aqui é o nosso modelo conceitual. A conversão do modelo conceitual para o modelo lógico vai depender muito de cada ferramenta que vocês forem trabalhar, tá? Porque cada um tem um tipo de notação. Como aqui eu quero usar bem o conceito pedagógico de como vai realmente acontecer, vou imaginar o seguinte, que eu vou converter ele usando a mesma nomenclatura, o mesmo conceito de que eu estou trabalhando até então. Então uma entidade que eu representava dessa forma, eu vou continuar representando ela também aqui do mesmo conceito. E vou lá colocar aluno para dentro do nome dela. Só que agora a gente tem que tomar cuidado, principalmente com nomes. Porque como a gente vai implementar agora literalmente a nível computacional, o que a gente tem que tomar cuidado? A gente tem que tomar cuidado com acentuação, espaço, tudo aquilo que a gente já que a gente sabe muito bem como é que funciona o conceito de variáveis. Aqui também a gente tem que tomar um cuidado do caramba quanto a isso, perfeito? E um detalhe interessante, gente, assim, ó, aqui eu vou usar o conceito de prefixos e sufixos. Para quê? Pedagogicamente, para a gente entender algumas coisas. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá. A minha entidade, que antes chamava-se aluno e agora vai ser a minha tabela aluno, ao invés de só chamar ela de aluno, eu vou criar um prefixo para ela, TB aluno. Pessoal, por quê? Porque eu quis. O nome da tabela, a gente dá um nome que representa o meu conjunto de elementos. Pedagogicamente aqui eu vou usar TB para lembrar que é uma tabela de alunos, perfeito? Agora vamos aos nossos atributos. Vamos analisar os nossos atributos aqui de novo, ó. Código, vou replicar o meu código pro outro lado também lá. Lá vai o meu código, lá vai ele, ó. O meu código, só que agora sem acento, né, pessoal? Por quê? Eu tenho que lembrar o conceito de variáveis. Outra coisa importante, nome. Também vai lá um nome bonitinho, sem galho nenhum. Agora, olha o endereço. O endereço aqui, a gente tem que abrir um baita de um parênteses. Primeiro, esse endereço aqui ele armazena dados compostos. Vocês não concordam comigo? Por exemplo, um endereço, se a gente parar para pensar mesmo, ele é composto de um logradouro, ele é composto de um número, ele é composto de bairro, ele é composto de cidade, ele é composto de CEP, ele é composto de cidade, bairro, CEP, logradouro. Tá bom até aqui, eu acho. Até aqui já dá para representar bem, certo? O que a gente precisa. Poderia botar outras informações como complemento, várias outras coisas poderiam ser utilizadas para que esse trem funcione, certo? Mas por enquanto acho que até aqui já dá para entender que esse endereço aqui, ele armazena dados compostos. Lá no modelo conceitual isso não me importava, porque como não dependia de banco de dados, para mim tanto faz. Eu podia ter deixado ele do jeito que eu quisesse, ele iria funcionar igual. Só que aqui a gente vai imaginar que isso tudo vai virar uma tabela. E se vai virar uma tabela tudo isso, me interessa muita coisa dentro desse conceito. Por exemplo, como vai virar colunas, eu quero pesquisar esses dados depois, acredito eu que endereço, ao invés de armazenar como uma única informação, aqui a gente vai ter que desmembrar em vários atributos, se o meu sistema assim determinar. Isso tudo quem vai definir é o cliente de vocês. Mas aqui a ideia de que um atributo simples, composto no caso, agora vai ter que ser literalmente desmembrado, já que a gente quer armazenar desta forma a informação. Então agora aqui em aluno,
Eu vou ter lá, por exemplo, logradouro como um atributo, ó, número da casa como atributo, bairro como um atributo, cidade como atributo, CEP como atributo. Vocês estão entendendo que eu modifiquei completamente o meu contexto de que antes era um elemento simples e agora ele virou vários atributos. Outra situação interessante é o fone. O fone também a gente armazenava e lembrava, tá, mas quantos telefones eu vou armazenar? Ah, é somente um? Lasca o fone aqui. Ah, não, eu quero armazenar o telefone residencial e o telefone, ou melhor, o telefone comercial e o celular da pessoa. O que eu vou fazer? Eu vou desmembrar aqui em dois atributos. Ó, fone comercial e vou colocar aqui para mim celular, por exemplo. Como os meus atributos, que antes era só um, agora eu estou desmembrando eles na informação que literalmente eu vou precisar armazenar dentro da minha base de dados. Isto que tem que ser importante que todo mundo entenda aqui. Compreende a diferença? E eu vou complementar isso aqui um pouquinho mais. O que é complementar aqui um pouquinho mais, gente? Eu vou precisar aqui, por exemplo, eu pedagogicamente aqui informar alguns elementos a mais. Vocês lembram que aqui eu tinha um identificador único? Lembra disso? Olha lá, eu tenho o meu código como elemento único, né? Identificador de atributo. Aqui o conceito é de chave primária. Aquele identificador vem para cá também como um identificador, só que aquele é a minha chave primária, fazendo as coisas acontecerem dentro do modelo relacional. E eu vou aqui pedagogicamente, senhores, pedagogicamente falando, eu vou criar aqui prefixos e sufixos dos meus atributos. Por quê? Porque eu quero utilizar para lembrar das coisas. Por exemplo, em aluno, ao invés de chamar apenas de código, eu vou chamar esse atributo de código alu, nome de aluno, logradouro de aluno, número, do aluno, bairro, do aluno, cidade, do aluno, CEP, do aluno, fone comercial, do aluno e celular do meu aluno. E percebam um detalhe interessante, além de tudo isso, aquele cara que eu chamei de chave primária, eu até vou trocar o nome dela, não vou só chamar de código alu. Eu vou vir aqui, ó, gente, e vou dizer que o nome desse atributo agora, na verdade, é PK código alu. Ó, gente, o nome, eu dou o nome que eu quiser para o meu atributo, que fique claro isso. Eu determino o nome que eu estou afim do meu atributo. Aqui eu estou apenas pedagogicamente para facilitar o nosso entendimento no restante do conteúdo, definindo que este atributo é uma chave primária, PK de primary key, certo? E o nome do atributo chama-se código alu. Então, no atributo inteiro chama-se PK código alu. Por quê, gente? Apenas pedagogicamente, lembrando que esse elemento aqui, ele vai armazenar a chave primária da minha tabela. Perfeito, gente? Vocês entenderam? Espero que sim. A transformação do modelo conceitual para o modelo lógico de atributos e entidades. Correto? Que bom! Então, gente, outra situação interessante, além da entidade, é o relacionamento. Só para lembrar, nós temos 3 tipos de relacionamento. Relacionamento do tipo 1 para 1, 1 para N e N para N. O relacionamento do tipo 1 para 1 é o relacionamento mais chatinho na conversão do modelo lógico para o modelo do modelo conceitual para o modelo lógico. É o mais chatinho, porque ele tem um segredo. E o segredo é a cardinalidade mínima entre a relação existente definida. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no exemplo que eu estou trazendo para vocês. Aqui, se vocês observarem, eu estou tendo uma entidade empregado e uma entidade equipamento. O que está querendo dizer aqui nessa minha relação? Uma relação de alocação. Diz o seguinte, ó, que um empregado ele está alocado em no máximo um equipamento. Então, o empregado Joãozinho vai estar alocado no equipamento torno 2 lá, por exemplo. Tá? O equipamento torno 2 também só vai poder possuir um único empregado alocado a ele. Por isso da relação do tipo 1 para 1. Só que quando eu
tenho que cadastrar um empregado, eu tenho que informar o equipamento, e quando eu tenho que cadastrar o equipamento, eu sou obrigado a informar o empregado. Obrigatoriedade na minha mínima dos dois lados. Lembraram disso? Que a mínima representa a obrigatoriedade? Nesse conceito, então, quando uma entidade, a relação for do tipo 1 para 1 e os dois mínimos se são obrigatórios, como eu converto para o modelo lógico? Olha o que a gente vai fazer, gente. A gente vai literalmente criar uma única tabela. Então eu vou chamar essa tabela aqui de empregado equipamento, ó. TB empregado equipamento. Uma única tabela, e essa única tabela vai conter todos os atributos envolvidos tanto nas entidades quanto na relação. Então eu vou pegar aqui do empregado, eu vou criar aqui um atributo para ele, ó. Código empregado. Nome empregado. Fone empregado. Lá de equipamento. Número equipamento. Data de fabricação do equipamento. Isto. E da minha relação chamada alocação, que eu tenho um atributo, também vem para cá com o nome de data de alocação. Observem nesse caso que todos os meus atributos se transformaram numa lista de atributos de uma única tabela. E agora a gente tem que criar a nossa chave primária. Qual será a nossa chave primária? Bom, aqui a gente tem a difícil tarefa de escolher. Tanto faz se eu vou escolher o número do equipamento ou o código. Nesse caso, eu vou definir como o código do equipamento como chave primária. E, já que eu defini ele, eu vou trocar o nome para PK código de equipamento. Claro então, pessoal? Então, só retomando o conceito. Quando a relação for do tipo 1 para 1 e os dois lados são obrigatórios, o que eu vou fazer? Eu obrigatoriamente vou criar uma única entidade, uma única tabela, colocando todos os meus atributos ali para dentro dela e vou definir um destes atributos aqui como identificador único. Nesse caso, eu escolhi o código do equipamento. Perfeito, pessoal? É assim a conversão do tipo 1 para 1. Perfeito? 1 para 1 com os dois lados obrigatórios. Perfeito? Acabei errando aqui, né, pessoal? Não é código de equipamento. Na verdade, aqui é código do empregado. Agora sim está correta a correção. Então, gente, além da relação 1 para 1 com os dois lados obrigatórios, a gente também tem a relação 1 para 1, onde apenas um dos meus lados é obrigatório. Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tenho um correntista e eu tenho um cartão. Nesse cenário, a gente vai imaginar o seguinte: existem, por exemplo, alguns bancos assim, até conhecidos, como por exemplo, tem um aí, que eu não posso dar o nome para não fazer merchan, mas começa com San, termina com Der, né? Que funciona assim, tu vai lá fazer tua conta e já tem um cartão pronto para ti, pré-pronto. Já está impresso, tudo pronto, só vai alocar aquele cartão para você. Que é o cenário que está aqui. Por exemplo, eu tenho um cartão que tem um número do cartão e uma validade, acabou, certo? E aqui eu tenho meu correntista. Nesse cenário, o meu correntista só pode ser dono de um único cartão. E um cartão, ele só pode possuir um único correntista vinculado. Perfeito? Só que é o seguinte, ó, eu posso ter cartões cadastrados que não tenham correntista. Perfeito? Da mesma forma, todo correntista cadastrado obrigatoriamente tem que ter um cartão. Tá aí a relação 1 para 1, onde um dos lados é opcional. Como eu implemento isso? Gente, a implementação desse trem funciona assim, ó. Vocês vão pegar as duas entidades e vão literalmente copiá-las com os seus devidos atributos. Então, o que eu vou fazer? Na correntista, eu vou criar lá o meu TB correntista
Esse meu TB correntista vai possuir de atributo lá, ó. Já vou criar aqui, meu PK número da conta vai possuir o nome do meu correntista. Vamos botar a conta do correntista aqui, botar o sufixo. E do outro lado eu vou ter também o meu TB cartão agora, contendo como atributos o meu PK número do cartão, validade do cartão. Os meus dois atributos estão implementados de cada uma das minhas duas entidades aqui embaixo. E agora vem o grande sacada. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou relacionar as duas entidades, as minhas duas tabelas, certo? E o detalhe, do lado opcional, do lado 0 aqui, ó, eu vou colocar um símbolo aqui para representar isso. Aí existem várias notações de vários autores diferentes. Por exemplo, tem um autor que vai representar desse jeito aqui. Dizer que aqui é múltiplos, certo? Vai ter autores que, na verdade, vão, ao invés de fazer isso aqui, vão colocar uma bolinha aqui do lado, certo? Isso vai depender muito da forma do autor que a gente está lendo. Eu vou usar essa simbologia aqui, botei uma bolinha do lado de cá, significando que aqui está o meu elemento, 0, certo? O que além disso vai ter? Quando eu tenho esse lado opcional e outro lado obrigatório, o elemento que era chave primária aqui, PK, num conta de correntista, vai para outra entidade como chave estrangeira. Então esse cara aqui vai se chamar FK de chave estrangeira num conta correntista. Entenderam? Então a chave primária daqui vai para o outro lado, para o lado 0, como chave estrangeira, certo? E eu só mudei a nomenclatura. E de novo, o nome do atributo, a gente dá o nome que eu quiser. Se eu quiser chamar essa chave estrangeira de Kadonai, eu digo. A única coisa que eu preciso saber é que o conteúdo armazenado neste atributo faz referência a este atributo, que é o que importa, certo? E o elemento que estava como atributo da minha relação, ele passa a ser um atributo também do lado opcional. Então aqui também vai existir o meu data entrega, vinculado à minha tabela cartão. Então vamos entender a diferença. No 1 para 1 com os dois lados obrigatórios, pum, tudo uma única tabela com todos os elementos. 1 para 1 com um dos lados aqui opcional, se copia as duas tabelas, se atribui os mesmos atributos existentes, e no lado que era obrigatório, o elemento de chave primária passa para o outro lado como elemento de chave estrangeira, fazendo referência a outra entidade. É assim que acontece a relação entre as minhas entidades. Perfeito, pessoal? Espero que tenham entendido esse detalhezinho. Então, gente, por fim, na relação do tipo 1 para 1, a gente também tem a situação em que ambos os lados não existe obrigatoriedade de informar o elemento. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo. Eu tenho uma pessoa de um lado e cargo de outro. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que uma pessoa, sei lá, Mariazinha, ela pode estar vinculada a apenas um único cargo, como diretora, por exemplo. Apenas um único cargo ela pode ter. E o cargo diretora só pode estar vinculado a Mariazinha, certo? E outra situação, nesse caso do porquê opcional, porque eu poderia ter um cadastro de vários cargos, por exemplo, estagiário não preenchido, mas o cadastro já exista. Então eu posso ter, nesse caso, cargos vagos, da mesma forma que eu poderia ter pessoas cadastradas que não tenham alocado e não estejam alocadas em nenhum dos meus cargos. Por exemplo, vamos criar aqui, por exemplo, um regime, mais uma opção aqui, se caso existir alocação e eu quero informar um regime.
como eu implemento a transformação do modelo conceitual para o modelo lógico nesta condição. Da mesma forma que o exemplo anterior, eu vou replicar essas minhas duas entidades como duas tabelas. Então vai existir a minha tabela de pessoa contendo todos os meus atributos. Então vai existir aqui o meu atributo PK, código de pessoa, vai existir o atributo nome de pessoa e vai existir o atributo fone de pessoa. Da mesma forma, vai existir lá minha tabela de cargo, contendo os atributos PK, código de cargo e o nome do cargo. E o que mais vai acontecer agora? Bom, nesse tipo de relação onde ambos os lados são opcionais, o que antes se chamava relação vai se transformar numa tabela também, a tabela de alocação. E o que eu vou fazer nessa tabela de alocação? Eu vou linkar os elementos aqui dentro. E lembra daquela tal de bolinha? As bolinhas vão ir para cá. Só que tá entendendo? Ele vai para cá. E se vai bolinha para cá, o que vai acontecer? Os elementos de chaves primárias de ambos os lados vão vir para cá como chave estrangeira. Então, o PK código de pessoa, que era a chave primária da tabela de pessoa, vem para cá como FK código de pessoa. E o atributo FK código de cargo vem para cá também como FK código de cargo. E além desses atributos, dos atributos que vieram para cá, o regime também agora fará parte regime de alocação, como atributo desta nova tabela que antes não existia. O que falta aqui nesse contexto? Conforme o modelo, toda a minha tabela, entidade, obrigatoriamente deve existir e deve possuir uma chave primária alocada a ela. Aqui eu já tenho a chave primária código de pessoa, aqui eu já tenho a chave primária código de cargo. E nesse contexto da alocação, qual é a chave primária? Bom, gente, aqui a gente tem que avaliar a situação, certo? A gente pode criar uma chave primária composta? Pode. O que significa criar uma chave primária composta? Significa dizer, por exemplo, isto daqui, ó, que eu não vou permitir que exista vinculado à minha alocação a mesma pessoa para o mesmo cargo. Resolvido o problema. Concorda comigo? Simples assim. Resolvido o problema. Concorda? E outra alternativa seria criar uma outra entidade aqui. Por exemplo, chamar de PK código alocação. Vocês estão entendendo? Qualquer uma das duas alternativas resolveria. Eu vou manter a alternativa que me parece mais coerente, já que a pessoa não pode ficar com outro cargo e ela só pode ter um. Eu acredito que isto daqui seria a melhor de todas as alternativas para serem implementadas nesse meu conceito de transformação do modelo conceitual para o lógico, onde os dois lados são lados obrigatórios. Entenderam, pessoal? Eu espero que sim. Então, só fazendo uma recapitulação. Quando a gente tiver a relação do tipo 1 para 1, onde os dois lados são obrigatórios, se transforma numa única tabela contendo todos os atributos para ela e se seleciona um dos dois elementos como identificador de chave primária. Tá? Quando eu tenho duas entidades, onde um dos lados é opcional, se cria-se duas tabelas e o atributo do lado que não é opcional, que chave primária dele, vai
para outra tabela opcional como elemento de chave estrangeira. E nesse nosso último caso, se eu tenho duas entidades, aonde ambos os lados são opcionais, se cria-se as duas tabelas e se cria uma terceira tabela pegando as chaves primárias das tabelas das pontas como chaves estrangeiras e nesse caso também transformando elas como chave composta. Perfeito? Outro tipo de relação existente, gente, é a relação do tipo 1 para N. É a relação mais comum de todas as relações que vocês já devem ter implementado no modelo conceitual. E olha que fácil a conversão do modelo conceitual para o modelo lógico de uma relação do tipo N para N, do tipo 1 para N. Vamos só entender essa aqui para fazer a conversão. Olha só, aqui eu tenho departamento e tenho empregado. O que eu estou querendo dizer? Que um empregado possui um departamento e um departamento pode estar vinculado a vários empregados. Joia? A conversão é simples. Basta pegar as minhas duas entidades e transformá-las em tabelas. Então eu vou aqui literalmente implementar meu departamento para TB departamento. Vamos lá, vamos criar os meus atributos. PK código de departamento e o meu nome de departamento. E empregado, TB empregado, criando os atributos PK código de empregado, nome de empregado, CPF de empregado. E vou relacionar as minhas duas entidades. Simples assim. E a tal da bolinha, onde é que vai? Gente, a tal da bolinha vai sempre do lado do N. Então aqui empregado, o que eu vou fazer? Vou botar o raio da bolinha, certo? E agora vem um detalhe. Na relação do tipo 1 para N, a gente só tem que tomar cuidado uma única coisa. Quando do lado N, eu tenho que olhar qual é a minha cardinalidade mínima, se ela é obrigatória ou não. Se for 0, eu deixo como está. Se for 1, que é o meu exemplo, eu simplesmente pinto ela para dizer que ela é obrigatória, certo? E como eu já implementei aqui a bolinha, a gente já sabe que a chave primária do outro lado vai ser exportada como chave estrangeira. FK código de departamento. E o meu atributo que antes fazia parte da minha relação também vem para cá como atributo na minha tabela de empregado. Então, data de alocação. Vocês viram como é simples? É a mais simples de todas de serem implementadas. Deu 1 para 1? Coloca, implementa como duas tabelas. Do lado N, o outro lado eu pego a chave primária e trago para cá como chave estrangeira e fim de papo. Simples assim, certo? E também temos o tipo de relação N para N. O tipo de relação N para N, gente, também é comum tanto 1 para N. Não tanto, mas é como comecei tudo errado. Vamos começar de novo? Vai. 3, 2, 1. E também temos o tipo de relação N para N, que significa que um elemento pode se relacionar quantas vezes quiser com outro elemento e o outro elemento quantas vezes quiser com outro elemento da entidade. Aqui, por exemplo, a gente está dizendo o seguinte, ó, que o engenheiro ele pode estar alocado em vários projetos. Em um projeto, ele pode possuir vários engenheiros alocados. Vamos criar atributo de projeto aqui, por exemplo, um código. E vamos dar o nome do projeto aqui também, só para título de exemplificação. Então aqui eu tenho uma relação do tipo N para N, certo? Como eu transformo o modelo conceitual para o modelo lógico quando a relação é do tipo N para N? Olha só que legal, eu vou da mesma forma implementar em duas tabelas. Então vai existir a minha TB engenheiro, que vai conter o meu PK código de engenheiro, o meu nome
de engenheiro. Do outro lado vai existir meu TB projeto, que vai possuir o meu PK código de projeto, o meu nome do meu projeto, e eu vou criar da minha relação que se chamava alocação uma terceira tabela que eu vou chamar ela de TB alocacão. E vou relacionar os elementos. E o que eu vou fazer? As chaves primárias que estavam do lado de cá vão para a minha relação, quer dizer, elas vêm para cá. Significa que aqui vai existir bolinha, bolinha. E os meus elementos aqui terá a minha chave primária, que é PK código engenheiro, vem para cá como FK código de engenheiro. Vou botar completo aqui, como botei lá, código. Nossa, que horrível isso aqui. Vamos fazer uma coisa bonitinha. Isso. Mais ou menos. Vamos lá. Código de engenheiro. E aqui vai ter FK código. Código, de projeto, certo? E além do meu atributo que também fazia parte antes, data da alocacão. E vem de novo uma outra situação. Como aqui a minha cardinalidade mínima era 1 para 1, obrigatoriamente aqui é bolinha fechada. Se um dos lados fosse 0, gente, ia ser bolinha aberta. Esse é o segredo do trem. Só que aqui a gente tem uma última observação. E a chave primária da minha tabela de alocação, qual será? Bom, aqui a gente tem que entender um pouquinho o que o meu contexto da minha aplicação está querendo. Por exemplo, se no meu contexto eu estou querendo que a minha alocação eu só possa vincular um engenheiro uma única vez no projeto, o ideal seria que essa chave fosse uma chave primária composta. Não, eu não quero isso, eu quero diferente. Eu quero que o meu engenheiro possa estar vinculado mais de uma vez no mesmo projeto. Por que isso? Não, professor, é pelo seguinte, é que, na verdade, o cara pode agora estar alocado na data de hoje, daqui a um mês ele está alocado de novo, por exemplo. Então eu poderia permitir que ele ficasse alocado mais de uma vez. Como eu teria que representar isso? Eu teria que criar um novo atributo, chamar ele de PK, código, alocação, por exemplo. Então isso vai depender muito do contexto em que vocês estão envolvendo o diagrama de vocês. Por isso que a entrevista com o cliente ela é fundamental que aconteça. Porque se vocês não questionarem isso com ele, vocês vão implementar de forma equivocada a estrutura de armazenamento e necessariamente de aplicação de vocês. Correto? Então, só para retomar, relação do tipo 1 para 1, eu tenho que cuidar os mínimas. Por quê? Porque se as mínimas forem obrigatórias, uma única entidade com tudo, com todos os meus atributos. Se a relação for do tipo 1 para 1 e um dos lados só for opcional, implementa duas entidades, pega a chave primária da cá e vem para cá. Deu. Se a relação for do tipo 1 para 1 e os dois lados forem opcionais, implementa os dois, mais uma terceira tabela, pegando as chaves primárias daqui, transformando como chave estrangeira. Joia? Relação do tipo 1 para N, pega as duas entidades, implemento e a que é N, o outro lado, vem como chave estrangeira. Quando a relação é do tipo N para N, esse caso aqui, implementa as duas entidades, cria uma terceira e as chaves primárias vão se transformar em chaves estrangeiras dentro da minha relação. Simples assim. Desta forma, vocês estão habilitados na conversão de entidade e relacionamento do modelo conceitual para o modelo lógico. Certo, pessoal?